Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do 1 ao 6, diz assim: Porventura, ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da lei. Vamos lá. Pai, obrigado pela noite que o Senhor nos concede, por cada um que aqui está para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder pregá-la e pedimos a ação do Senhor em nossos corações, em nossa mente, nos iluminando, ó Deus, inclinando mais uma vez o nosso coração à obediência à Tua palavra, animando-nos, ó Deus, renovando as nossas esperanças no Senhor, nos dando mais convicção das verdades que temos ouvido de Ti. Que o Senhor seja exaltado, que Tu sejas glorificado, Deus, honrado em todo o nosso proceder nessa noite. Livra-nos das distrações, livra-nos de Satanás roubar a palavra que é semeada, Deus, mas que ela possa penetrar e produzir o fruto que agrada a Ti. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Estamos ainda prosseguindo dentro da explicação que Paulo dá a respeito do versículo 14 do capítulo 6 de Romanos. Ele está explicando por que o pecado não terá domínio sobre nós. E a primeira explicação que ele dá, do versículo 15 até o versículo 23 do capítulo 6, é de que nós estamos debaixo de um novo senhorio. Nós não estamos mais debaixo do controle do pecado. O pecado não é mais o nosso mestre, nosso ditador, o mandante em nossa vida. Nós estamos debaixo do poder e da liderança de Cristo. Nós somos tirados, resgatados, trazidos como mão poderosa daquela situação e colocados debaixo do senhorio de Cristo. Ainda na ilustração, Paulo ele usa uma segunda ilustração no capítulo 7, do 1 ao 3, ele usa a ilustração do casamento, que assim também nós estávamos casados com a lei, ou quando estávamos em Adão, debaixo do jugo da lei, debaixo de todo daquele peso, e nós não podíamos de maneira alguma agradar a Deus, porque estávamos em Adão, mas porque nós morremos para a lei, e nos unimos, ou fomos unidos com Cristo, nós não podemos voltar mais àquele antigo relacionamento. Mas de onde é que vem a raiz desse pensamento? Nós vamos voltar os dois capítulos aí do capítulo 5, versículo 17. Nós vamos achar a semente desse pensamento de Paulo. O que Paulo está falando repetidamente, vez após vez, ilustração após ilustração? Por que ele está dedicando tanto tempo a enfatizar um só ponto? Então, primeiro, nós precisamos nos atentar para isso. É algo importante. Nós não podemos ignorar as coisas importantes que as Escrituras enfatizam, porque isso pode ser muito crucial para o nosso viver cristão. Paulo ele diz no versículo 17 do capítulo 5, fazendo aquele paralelo, aqueles que estão em Adão, aqueles que estão em Cristo, e aqui ele diz o seguinte: se pela ofensa de um, e esse um é Adão, e por meio de um só, preste atenção no verbo, reinou, a ideia do domínio, a ideia do poder exercido sobre. Dependendo da sua tradução, no versículo 12 do mesmo capítulo, diz assim: portanto, assim como por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim a morte passou a todos os homens, e uma tradução traz assim, por isso que todos pecaram. Tem algum que está assim, por isso que todos pecaram, outras diz, porque todos pecaram. Mas essa ideia de que porque a morte passou a todos os homens, e esta é a razão dos homens pecarem, porque eles são mortos, há um reino de morte sobre eles, e eles só fazem coisas que produzem morte, o fim delas é a morte. Mas quando há a intervenção de Cristo, que é o versículo 17, aí do capítulo 5, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, então isso é o estado passado do crente. O crente não é mais caracterizado por esse reino de atitudes que levam à morte. Muito mais, falando da abundância, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Isso não é uma alusão ao reino milenar, tá? Isso é uma alusão ao efeito da presença de Cristo e da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. Assim como a ausência de Deus, a ausência da graça, a ausência de Cristo na vida daquela pessoa sem Deus, incrédula, a evidência é um reino de morte, são atitudes que levam à morte. Aqueles que estão debaixo de Cristo, a evidência é o reino da graça sobre a vida dessa pessoa, de tal maneira que isso será exemplificado pelos frutos. Essa pessoa ela vai receber graça em abundância e ela recebe o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo não é perfeição e nem impecabilidade. Não é que, olha, porque você está debaixo do senhorio de Cristo, você não vai pecar mais, você não vai ter que pedir desculpa a ninguém. Não é essa a ideia. A ideia é que Paulo está trazendo que o crente, ele é visivelmente marcado pela presença de Cristo na vida dele ou dela. Isso não depende da pessoa em si. Depende de quanto a pessoa busca de Deus ou não. Isso vai depender em outras áreas. Mas o que Paulo está trazendo aqui é que isso é estritamente sobre os ombros de Deus e da sua graça em nossas vidas. O que segue é um divisor de águas que Paulo nos mostra daqueles que estão em Adão, debaixo da lei, e daqueles que estão em Cristo, debaixo da graça. E uma segunda questão que nós devemos lembrar aqui é que no capítulo 6 o que dá a entender é que Paulo possivelmente esteja lidando com pessoas que pensam que não é importante obedecer mandamentos, obedecer leis, entender que Deus estipulou padrões, limites. O pastor Natan sempre usa uma ilustração. Quem já pôde viajar para fora do Rio e desceu? Foi, né, pelas Terras Arábias, mas na volta passou por ela. Você reclama que tem aquelas muretas de proteção? Quantos de vocês descendo ali, na maioria das vezes eu desço morrendo de medo, desço de ônibus no segundo andar, bem no primeiro banco, morro de medo de altura. Quantos daqui ao descer e passaram por aquelas muretas de segurança e ver o precipício lá embaixo, ficou, mas por que tem essas muretas aqui? Não é para nossa proteção? Da mesma maneira, os mandamentos de Deus. Nós não devemos arguir ou argumentar da maneira que é um peso, é um jugo, nós não precisamos ficar atados a essas coisas. Esse é o que o capítulo 6 diz, os antinomianos, aqueles que não querem ter limites, aqueles que não gostam de ser limitados ou terem regras, padrões, no sentido, olha, Deus estabeleceu assim e assim tem que ser. Mas no capítulo 7, conforme nós estamos entrando, que dá a entender que Paulo esteja lidando com os legalistas. A ênfase excessiva da lei. Como Paulo tem procurado demonstrar aqui, a lei não serviu para a nossa salvação e ela também não serve para a nossa santificação. Não foi pela obra da lei que nós somos aceitos diante de Deus, mas foi pela obra de Cristo, e não será pelas obras da lei que o crescimento na semelhança de Cristo será produzido, mas será produzido pela vida de Cristo em nós. É isso que Paulo está procurando trazer. Como Paulo tem procurado demonstrar aqui pelos seus argumentos, é que a vida do cristão está baseada inteiramente na graça de Deus,
tanto a salvação, santificação, glorificação, tudo isso é produto da graça. Então, o que nós vamos ver hoje? Versículo 5. 5 itens dentro desse versículo. Versículo 5 diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A primeira coisa que eu quero ressaltar é a vida da carne, ou a vida na carne. Eu não sei se você já teve que lidar com alguém que quis dar desculpas ou justificar os seus pecados, dizendo: eu estava na carne, eu fiz isso na carne, ou fulano está andando na carne, como se isso fosse aceitável. E há um fenômeno interessante no meio cristão, é de que as coisas que não devem ser normais são aceitas como normais. E uma das coisas que nós não devemos aceitar como normais é alguém se desculpar, ou não com o sentido de que está sentindo muito pelo que fez, mas querer justificar o que fez, falando simplesmente porque eu estava na carne. Carne na carta aos Romanos, especialmente de agora em diante, vai significar alguém não convertido. Tá? Carne, nesse contexto, no contexto de Romanos 8, que nós vamos ler depois, é a evidência, ou é uma outra forma de expressar na cabeça de Paulo para alguém que não passou pelo novo nascimento, alguém que não foi salvo, alguém que não foi transformado. Ele não está falando dos membros, porque senão ele estaria falando, porque quando vivíamos segundo os membros do corpo, não é isso que ele está falando. Ele está falando da nossa antiga natureza. Ele está falando do nosso antigo, melhor dizendo, do nosso antigo estado antes da salvação. Eu sei que lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim: olha, eu não pude vos falar como as espirituais, mas sim a carnais, né? E onde entra alguns advogando o crente carnal. Talvez lá naquele contexto possa soar assim, mas nesse contexto, alguém que vive como se a carne fosse o fator determinante em todas as suas ações, Paulo ele retrata essa pessoa como não convertida. Então, o que é essa vida na carne? Paulo está falando o seguinte: vocês e eu, nós não vamos viver dominados pelo pecado, porque nós não estamos debaixo da lei, porque mudou o senhorio, Cristo é nosso Senhor, porque nós não estamos mais em Adão, nós não estamos mais vivos para as ordenanças da lei, no sentido das obrigações de perfeição e de retidão absoluta que Deus exigia. Nós agora estamos unidos em Cristo, e uma das coisas que nós devemos considerar é que quando vocês estavam naquele estado, e aí ele quer fazer esse tipo de aplicação, porque quando vivíamos segundo a carne aqui não se refere ao nosso corpo, nem aos nossos membros, como ele fala no versículo 12 e 13 do capítulo 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aqui ele está falando de membros do corpo. De maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Carne aqui, como eu havia dito, é uma descrição do nosso estado antes do novo nascimento. É uma descrição do nosso estado e condição moral, sem vida, sem o Espírito Santo e controlado pela nossa natureza caída. Um exemplo disso é Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3, que diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fazíamos a vontade do mundo, a vontade de Satanás e a vontade da carne e dos pensamentos. Estes três eram os fatores determinantes sobre a nossa vontade. Quando nós falamos que o homem é depravado totalmente, nós não estamos dizendo que o homem não é capaz de produzir um ato de bondade, aquilo que nós entendemos como bom, como proveitoso para o próximo. Mas dizemos que todas as faculdades do homem, todo o ser do homem está manchado pelo pecado e por isso não pode atingir o padrão que Deus quer em todas as coisas que Ele quer que nós façamos para Ele. E Paulo está trazendo o seguinte: a nossa antiga vida era marcada por essa dominação da carne sobre as nossas vidas,
Sendo assim, fica evidente a descrição que Paulo faz do nosso estado antes da salvação. Romanos 8:9 foi lido durante a liturgia. Vamos ler o versículo 5 ao versículo 9. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, buscam, anelam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Alguém tem uma versão diferente aí no versículo 6 que traz outra palavra para pendor? Inclinação. Porque é inclinação. Porque a inclinação da carne, o pendor da carne dá para a morte. Mesma linguagem no capítulo 7, versículo 5, para frutificarem para a morte. Capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Porque a inclinação, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Por isso, o pendor da carne, ou seja, qual é a evidência de que alguém está na carne? Então, duas coisas. Primeiro, não há vida. Não há evidência de vida na pessoa. E o que seria vida nesse contexto? Pois a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, uma das evidências de que alguém está se inclinando para o Espírito é o desejo de conhecer a Cristo, é o desejo de conhecer a Deus. A segunda coisa é paz. Mas uma das coisas que é dito aqui para aqueles que se inclinam para a carne é o seguinte: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. E lá em Tiago 4, se eu não me engano, diz: aqueles que se constituem inimigos de Deus, eles fazem o quê? Infiéis, não sabeis que aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus? Então a evidência de alguém que está inclinado para a carne é o desejo pelo mundo. E aí em João 2,15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Como que está no seu irmão? Versículo 6. 8:6. Muito melhor isso. Bem clarificado. Sabe por que foi bom pegar? Também fala que a carne tem a mente voltada para a carne, o que a carne deseja. O que é arrependimento? Mudança do quê? De mente. Metanoia, mudança da mente. Se você pegar o final do capítulo 7, o último versículo, ele vai dizer o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo com o quê? A mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então esses que têm uma mentalidade inclinada para as coisas da carne, pegando essa tradução que pode exemplificar melhor, não são estes que são escravos da lei de Deus. E por isso, irmãos, nós devemos conhecer muito bem como é que o pecado age na nossa vida. Eu, por descuido, e posso dizer assim, por má vontade, eu deixei que minha condição física se agravasse a tal ponto que agora estou procurando fazer uns tratamentos aí. Mas por que eu estou procurando fazer esse tratamento? Eu estou estudando mais como que vamos dizer, a gastrite e talvez a possível intolerância à lactose que eu tenho age. E por causa disso eu procuro saber tudo o que ela faz. E tudo que eu tenho que evitar, e tudo que eu tenho que fazer para compensar a falta dessas coisas. Da mesma maneira, irmãos, nós devemos conhecer o pecado. Porque nós vamos fazer o que Deus abomina, chamar as trevas de luz e a luz de trevas, nos desculparmos e nos descansarmos pelo fato de que realmente temos uma natureza pecaminosa e as coisas são assim, e ignorarmos que Deus nos transformou, que Deus agiu na nossa vida, e acharmos que as coisas devem continuar dessa maneira, com uma desculpa atrás da outra, ao invés de um arrependimento após o outro. Continua dizendo: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, não tem prazer na lei de Deus, não quer cumprir a lei de Deus, porque não sofreu o benefício da nova aliança. E imprimirei na mente a minha lei, e também escreverei nos seus corações
as minhas leis. Jeremias 31, 31 a 33. Nem mesmo pode estar. Portanto, a conclusão: os que estão na carne, os que ainda são incrédulos, não podem agradar a Deus. Vós, porém, olha a diferença. Eu estou falando de um determinado grupo, mas vocês, essa é a ênfase de Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A vida na carne é marcada por essa incessante domínio, dessa inclinação para as coisas da carne. É uma vida marcada pelo domínio do pecado. Romanos 3, 10 a 18, é um trecho bem curto, dá para a gente ler. Diz assim: o que seria uma vida na carne? Olha essa descrição. Não há um justo, Romanos 3,10, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é contínuo, não é pontual. Uma vez assim, outra vez não, mas isso é contínuo. Por último, ainda dentro desse ponto, é possível um crente voltar a algumas formas da carne. Por dizer que nós não estamos na carne, significa que nós não somos mais incrédulos, somos transformados. Mas nós podemos agir, temos a possibilidade de agir pontualmente como se nós não conhecêssemos a Cristo. São aqueles momentos em que você já teve uma situação em que você foi tão baixo no teu pecado, foi tão profundo naquilo que você fez, que quando você voltou assim, você ficou horrorizado e falou em voz alta: Senhor, como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer isso? Como eu falei isso? Como eu fiz isso? Nesse sentido, mas nunca estar na carne novamente. Você pode ter a possibilidade de agir conforme a sua velha forma, mas nunca estar permanentemente naquela velha forma. Um texto para nós lermos sobre isso é 1 de João 3, do 8 ao 10. 1 de João, capítulo 3, versículos 8 a 10. Vamos ver o versículo 7. 3, do 7 a 10. Tem a possibilidade de pecar, mas não de viver no pecado. Simplificando o que eu estou querendo dizer. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica, e a ideia da prática, eu até usei uma ilustração certas vezes, se me perguntarem: você gosta de jogar futebol? Eu gosto. Mas você pratica o esporte, futebol? Não, eu não jogo todo dia, eu não me preparo todo dia para isso, eu não tenho a minha vida voltada para isso, por isso eu não pratico o futebol. Eu posso jogar uma vez ou outra, mas eu quase não tenho jogado mesmo, mas eu não pratico esse esporte. A ideia da prática é aquela constância. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus seria basicamente assim: não vive na carne. Todo aquele que é nascido de Deus não vive dominado pela carne, não é dirigido pela carne, não é guiado pela carne, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, qual é a razão? É porque essa pessoa é muito devota? É porque essa pessoa é extremamente dedicada, fervorosa espiritualmente? Não. É porque o que permanece nele é a divina semente. É porque há um toque de Deus ali, há um agir de Deus ali. O que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Eu queria incluir o que é o pendor da carne: inimizade contra Deus, mas também o ódio contra o próximo, a falta de amor contra o próximo. Voltando para Romanos capítulo 7. Uma segunda questão dentro disso que Paulo quer enfatizar não é somente a vida na carne, porque vivíamos segundo a carne, mas as paixões da carne. A carne tem vontade, a carne tem desejos, tem metas, tem aspirações, e o desejo dela é subjugar a nossa vontade a fim de que cumpramos a vontade da carne. Como que isso acontece? A vida na carne, ou o viver dominado pela carne, é marcada por várias paixões ou desejos. Por exemplo, Romanos 6,12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não é as paixões da pessoa, mas são as paixões do pecado. Algumas traduções vão trazer paixões, desejos ou concupiscências. Que a palavra concupiscência é a palavra mais forte para denotar o desejo pelo pecado, a vontade pelo pecado. Então não deixe que o pecado reine no seu corpo, nos seus membros, de tal maneira que você se submeta a tudo que o pecado dita na sua vida. Um outro texto é Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22 diz assim: falando do novo homem, que é Cristo, e falando que nós estamos nos desligando, nos despindo do velho homem, versículo 22 diz: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, ou tirar uma peça, do velho homem, que se corrompe segundo ou de acordo às concupiscências do engano. Então, de que maneira essas vontades se apresentam? Se apresentam de maneira enganosa. E o que eu tenho podido estudar e meditar mais é o seguinte, que o pecado ele sempre vai apresentar a você aquilo que você quer de imediato, sem custo algum, ou seja, alegria, prazer, segurança. O pecado vem e sugere e apresenta a você a maneira mais rápida de você se sentir feliz com o pecado. Por exemplo, eu me sinto rejeitado. Eu quero fazer então o que o pecado sugere é que você procure ser qualquer outra pessoa menos Cristo. Ou que você procure se espelhar em qualquer outra pessoa menos Cristo. Ou eu estou numa situação difícil e eu não quero passar vergonha. O que o pecado sugere? Minta. Isso vai te preservar. Isso vai te guardar. Eu estou por uma situação muito difícil. O que o pecado sugere? Chute o balde. Desista de tudo. Não obedeça a Deus em nada. Ele te apresenta soluções que vão te trazer uma alegria imediata, mas ele te cega para as consequências que vão durar a vida toda. Por isso que no texto diz concupiscências do engano. Você se engana depois que você acorda. Você resolve mentir. Você se livra naquela primeira instância, mas, como nós sabemos, a mentira tem perna curta. E quando a verdade vem à tona, você é despertado para as consequências que você vai ter que carregar por um bom tempo. A vida na carne é marcada por várias paixões, por vários desejos fortes que essa natureza ainda tenta nos ludibriar, tenta nos encantar, tenta nos pegar, nos fisgar com as suas iscas que ele vai colocando no nosso dia a dia. Não, o seu dia está muito atarefado, você não tem como tirar um tempo para Deus. Primeira coisa, você tem que ir lá trabalhar, vai fazer as suas coisas, não tira tempo para Deus, isso é o melhor. E aí as coisas vão acontecendo. Eu tenho meditado muito sobre a vida das formigas. Lá em Provérbios diz que eles não têm chefe, não têm senhor, mas eles trabalham em conjunto, mas principalmente porque é o inverno. Eles precisam estocar, porque vai chegar um momento que não vai ter comida e eles não vão poder sair. Na vida cristã também, irmãos, nós não devemos ignorar que nós vamos enfrentar dias maus. Que o tentador anda ao derredor.
e que nós precisamos ter um estoque espiritual. Quando o inverno da tentação, o inverno da provação, o inverno da tribulação vier, nós vamos estar bem unidos. Por quê? Porque nós não atendemos às ofertas enganosas do pecado, nós procuramos investir a nossa vida com Deus. Conforme nós estávamos na casa do Vinícius, e o Vanderlei mencionou algo muito interessante sobre a vida cristã, que às vezes você vai ler, medita, ora, e você não colhe de imediato as coisas, mas a vida com Cristo é como se fosse uma plantação. Você põe a semente, cuida da terra um dia, vai tirando os matinhos no outro dia, rega, até que vai nascer o broto. Da mesma maneira a vida cristã, dia após dia, nós vamos repetindo um passo após o outro, as mesmas coisas, até que nós possamos ver o broto daquele investimento espiritual e colher os frutos no futuro. Mas o que o pecado quer fazer? Não faça isso. É perda de tempo, Deus não vai te ouvir, você não é um filho de Deus, as coisas não vão dar certo mesmo, você não está na perfeição que se exige, você precisa fazer alguma coisa para que Deus olhe para você, e todas aquelas mentiras que Satanás lança. Não ceda às paixões pecaminosas. O que são essas paixões da carne? São as aspirações, vontades, desejos e anseios, um referencial. Isso é um referencial do estado espiritual da pessoa. O que ela deseja fazer, querer, ter, ser. Se parece mais com Cristo e algo que aproxima mais de Cristo, não tem nada a ver com Cristo, isso é um termômetro, isso é um referencial. Uma outra maneira que pode ser traduzida essa expressão, paixões pecaminosas, de Romanos 7:5, pode ser traduzido por paixões que levam ao pecado, paixões de pecados ou marcados pelo pecado. São aqueles avassaladores impulsos em pensar e também em fazer o mal, que caracterizam aqueles que estão na carne. Mas nós devemos lembrar o seguinte: aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Gálatas 5:24 diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, ela está morta, está presa na cruz. Com o que? Paixões e concupiscências, paixões, desejos ou paixões e vontades. Terceira questão que nós vamos ver, no versículo 5, nós vemos a vida na carne, as paixões da carne, mas tem um estimulador da carne. O que atiça? O que faz ela borbulhar, ela ferver para agir da forma que ela age? Versículo 5 diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas eram postas em realce pela lei. Primeira coisa que eu quero dizer: a lei não é pecado. Versículo 7: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Então o problema não está na lei. Não pensem que é Deus, os mandamentos, que faz com que nós sejamos assim. Mas trata-se da nossa própria natureza. A natureza rebelde do incrédulo é despertada quando restrições são colocadas sobre ele e fazem-no querer as mesmas coisas que a lei proíbe. Por que Deus colocou guardas no jardim do Éden, depois que Adão pecou? E pôs até uma espada. Porque não haveria dúvida de que por causa da restrição e por causa do pecado, ele tentaria violar a lei de Deus. Por natureza, irmãos, nós nascemos inclinados a desafiar qualquer lei, a desafiar qualquer limite. Às vezes eu lembro na escola, aqueles que se gabavam de quebrar regras. Olha, tomei tantas advertências. Olha, fui expulso de uma escola. E aí ele chegava lá como um rebelde, já fazia uma rodinha em volta dele ou dela. As pessoas sendo louvadas pelo pior que elas podem ser. E na sociedade hoje é assim, você liga a TV, o que é notícia. Esses dias eu fui ler o jornal, estava lá a notícia: Madonna não raspou as axilas, estavam tudo grande. Isso é notícia.
Isso é notícia. As pessoas acham que isso é louvável, isso tem que estar estampado. Nós vivemos num mundo em que o que é louvável é desprezado. Essa é a natureza. Um exemplo, vamos ver aqui, tem alguns exemplos. Imagine que, quem já viu um cal, já pôde lidar com um cal. Se você jogar água no cal, vai acontecer o quê? Só no cal. Vai começar a queimar. Às vezes tem pessoas que querem sumir com corpos, eles dão o quê? Um banho de cal no corpo e deixa lá até que tudo suma. A lei não é a culpada, mas sim a nossa natureza má e perversa. É como um amontoado de cal quieto, nossa natureza. Amontoado de cal, está lá quietinho. Até que a água, a lei, é derramada sobre ele e em seguida ele começa a fumegar e a queimar, não por culpa da água, mas sim por causa da natureza do cal que não pode suportar. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui, espero que funcione, quando eu tentei ali funcionou. Isso daqui é água com bicarbonato de sódio. Imagine que a nossa natureza é o bicarbonato de sódio que está aqui. Quando nós ouvimos um mandamento, quando nós ouvimos uma restrição, quando um limite é imposto, naturalmente nós fervilhamos, borbulhamos, somos inclinados a querer quebrar aquilo, somos inclinados a, não, isso, o fruto proibido é melhor, não é essa a expressão? Testezinho, vinagre com bicarbonato de sódio causa esse tipo de efeito. O problema não é a lei, o problema é a nossa natureza que não se conforma. Por isso que em Romanos 8, novamente falando, versículo 7, aqueles que estão na carne são como esse tipo de reação aqui. O bicarbonato está quietinho lá, mas quando a lei chega, começa a se estribuchar, começa a querer se expandir. Mas olha o versículo 7 do capítulo 8 de Romanos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Então qual é a evidência de que eu e você, nós não estamos na carne? Resposta: nos sujeitamos à vontade de Deus, abraçamos a vontade de Deus, desejamos a vontade de Deus, estimamos a vontade de Deus e não nos rebelamos contra a vontade de Deus. Quarto, não é somente o estimulador da carne que é a lei, mas há também um instrumento da carne. Versículo 5 diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Há um estilo de vida marcado pelos desejos da carne que são incitados pela lei e vindos à tona por meio dos membros do corpo. De alguma maneira, esse corpo que Deus nos deu vai ser usado ou para a glória dele ou para cumprir a vontade do pecado. O corpo em si não manda em nada, a não ser quando há uma condição física que nos subjuga. Mas moralmente falando, em termos de certo e errado, o corpo simplesmente é um canal de expressão ou da vontade de Deus ou da vontade do pecado. E o que Paulo está falando é o seguinte: o corpo de vocês vai ser o teste final. Se vocês estão na carne ou se vocês estão em Cristo. Se vocês estão em Adão ou se vocês estão em Cristo. Se vocês estão debaixo da lei ou se vocês estão debaixo da graça. Assim como temos a exortação para não mais oferecermos os membros do nosso corpo ao pecado, que nós já lemos Romanos 6,12, e também Romanos 12,2, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bom, eu não estou oferecendo o meu corpo ao pecado, mas qual a evidência de que você está oferecendo isso? De que maneira você está usando o seu corpo para servir a Deus? Também é claro que o pecado tem grande interesse sobre esses membros. E tem uma advertência em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 30, que diz o seguinte. Mateus 5, 27 a 30 diz assim:
mais. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti. Só um parênteses, Jesus ele está querendo dar um choque nos seus ouvintes ali. Porque tirar o olho não vai resolver. Porque a mente está cheia, né? O coração está cheio. O problema não é o olho aqui, o olho em si. O problema é como o olho é usado. O que Cristo está querendo dizer é o seguinte: o inferno é uma questão tão séria que se você entendesse a gravidade daquele lugar, você arrancaria o seu olho para não pecar. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois convém que se perca um só dos seus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Por último, voltando para Romanos, capítulo 7, versículo 5. Qual vai ser o fruto da carne? Qual vai ser o fruto da carne? É triste quando você vai conversar com alguém e você já sabe qual vai ser a consequência daquelas ações. Você chega, adverte, você fala, você insiste, você chega até a ser do outro lado como um chato, né? Como um fanático, e a pessoa não entende que ela está a passos largos da morte. Que aquele tipo de atitude, o pagamento que a pessoa vai receber não vai ser a alegria que o pecado está propondo para ele ou para ela naquele exato momento, mas vai ser aquilo que vai perdurar até o final de sua vida, que vai ser a morte. Diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Qual é o propósito que o pecado tem? A fim de frutificarem. E o fruto é o seguinte: você planta hoje e colhe amanhã. Não é assim. A ideia da frutificação carrega a ideia do cuidado para aquele fruto. E a pessoa, quando ela está cega no pecado, quando ela está enredada, conforme Hebreus 3 diz, quando ela está com o coração endurecido pelo engano do pecado, a pessoa faz de tudo para proteger aquilo. Assim como uma águia que cuida dos seus ovos e cuida dos seus filhotes, assim também a pessoa que está desejando ao máximo colher a alegria que aquele pecado está propondo, ela vai proteger. E ai de quem for falar, e ai de quem for arguir. Quando você chega e fala: fulano, isso vai te matar. Fulana, isso vai fazer com que você seja julgado de uma maneira pesada da parte de Deus. Porque Deus, eu não vou falar que Ele nos trata com ira, os seus filhos, mas Ele nos disciplina. Ele avisa, Ele chama atenção uma vez, Ele chama atenção outra, Ele vai dando indícios da sua longanimidade, mas há um momento em que Ele vem. Nós não podemos achar que a disciplina dele, por mais que seja amorosa, será indolor. Conforme Hebreus 12:11 diz, nenhuma disciplina no início tem motivo de ser alegria, tem motivo de alegria, mas é horrível, e eu já experimentei isso, não foram poucas as vezes, em que Deus veio me disciplinar, é como se o mundo estivesse acabando. A falta da presença de Deus na vida de uma pessoa é a pior disciplina que alguém pode sofrer. A ausência da presença de Deus, não que Deus deu as costas para você e você não é o filho dele, mas a alegria da presença dele na sua vida. Quando Deus vira o rosto, é a pior disciplina que alguém pode sofrer. E se Deus estiver te chamando a atenção hoje para algum caminho que você está sendo enganado pelo pecado, achando que não, vai dar certo, não, eu vou tentar dessa maneira, eu sei que não é de todo lícito aos olhos de Deus, mas é o melhor jeito que eu tenho para me ver feliz nessa situação. Atente. Porque por mais que um esteja 90% errado e o outro 10% errado, para Deus os dois são 100%. E Ele vai tratar os dois com o mesmo peso e com a mesma medida. Mas nunca o outro deve ser base para o nosso pecado, e nem qualquer situação ou fazer como Saul
forçado pela circunstância a oferecer o sacrifício. Ou seja, o povo ficou tanto na minha cabeça que eu tive que desobedecer ao Senhor, eu tive que te desobedecer, Samuel. Nenhuma desculpa se sustentará. Nenhuma desculpa se sustentará. O fim disso tudo é morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz da segunda morte, que é o lago de fogo. E ali é uma lista de pecados, é uma lista de estilos de vida que serão, que se essas pessoas não se arrependerem, elas serão lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por último, eu quero usar uma ilustração que o Spurgeon faz. Ele diz o seguinte: não é a natureza do pecado permanecer no estado fixo, ou seja, o pecado não vai te corromper até certo ponto e você vai parar ali. Você só vai ser um mentiroso, ou você só vai ser um adúltero, ou você só vai ser um roubador. Ele não vai te manter somente nesse tipo de estado. Como um fruto podre, ele fica mais podre, ou ele apodrece mais ainda. O homem que é ruim hoje será pior amanhã. A cada semana que ele vive, ele acrescenta um novo hábito mau a tudo que ele já tinha antes, até que a corrente, que no início parecia um cordão de seda, torna-se finalmente um grilhão de aço, no qual ele rapidamente entende que não pode escapar. É impossível dizer o quanto que os homens podem se afastar de Deus. Eu vou até aqui, daqui dá para voltar para Deus. Não, só mais esse passo e eu sei que eu vou conseguir voltar para Deus. Se nós não entendemos que nós dependemos totalmente da graça de Cristo, nós vamos tentar fazer pelos nossos próprios esforços. E quanto mais nos debatermos na areia movediça do pecado, mais nós vamos nos afundar. A não ser que nós paremos e estendamos a mão e clamamos: Senhor, me socorra, me tira daqui. De mim mesmo eu não posso fazer. Senhor, nós reconhecemos que sem o Seu Filho nós nada podemos fazer. Sem a graça que o Senhor dá, nós nada podemos fazer. Sem a ação do Teu Espírito vivificando a Tua palavra em nosso coração e produzindo o fruto do Espírito em nossa vida, por nós mesmos nós nada podemos fazer. Nós sabemos que Tu és autossuficiente, não depende de ninguém e não necessita de nada de ninguém, mas nós não somos assim. E o pecado prega muitas vezes ao nosso coração que nós somos como Tu és, Deus. Nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de nada, nós cuidamos da nossa própria vida e de que os meios que o Senhor estabeleceu para o nosso crescimento na fé, nada valem, só valem aquilo que nós achamos que é bom para nós mesmos. Ajuda-nos a levarmos a sério a comunhão, a confessar os pecados uns aos outros, a pedirmos oração, a termos aqueles parceiros e parceiras que vão caminhar conosco em nossas lutas. Ó Deus, livra-nos das máscaras, livra-nos de pensar que ninguém pode saber dos nossos estados, mas, Senhor, nós somos nus diante de Ti, o Senhor sabe da nossa estrutura e o Senhor determinou os meios pelos quais o Senhor há de nos restaurar. Que nós usemos a Tua palavra, que nós usemos a oração, a comunhão, ó Deus, o admoestar mutuamente, o aconselhar mutuamente, o suportar uns aos outros, ó Deus, mas que nós não atendamos às vontades do pecado. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra, por nos ajudar a entender um pouco mais como o pecado age em nossas vidas, para que possamos combatê-lo de uma maneira melhor pelas armas que o Senhor nos fornece. Em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.